Essa pesquisa sobre empreendedorismo consciente e bem-estar, eu comecei 2 anos atrás, depois de ter empreendido a Escola São Paulo no final de 2006. 2 anos atrás, eu me vi totalmente desconectada daquilo que eu tinha fundado com um propósito. Eu percebi que eu tinha me distanciado do meu propósito, que eu tinha seguido toda a cartilha, todas as regras que o empreendedorismo me ensinou, as boas escolas, bons professores, consultores. E a minha empresa deixou de ser aquilo que eu queria no início. Eu até acabei de falar minha empresa, uma escola virou uma empresa. Voltando para o início dos 9 anos, durante 3 anos era pura alegria. Eu abri a escola porque eu queria compartilhar meu conhecimento, escolhendo assuntos que eu acreditava que as pessoas que poderia fazer bem para as pessoas se atualizarem nos setores criativos. E assim eu chamava amigos para darem aulas, amigos e filhos de amigos para assistirem palestras, encontros, exposições. A escola foi ficando conhecida, as pessoas foram vindo. No início não era só para ter cursos, mas cada vez mais isso foram surgindo demandas, até que ela foi se diferenciando como uma escola mesmo. E a escola ganhou um prêmio, eu ganhei um prêmio de empreendedora, um prêmio da Visa e IGV. Estava ali empolgada com isso, fui procurada por uma instituição que apoia empreendedores. E eles me disseram que eu era uma empreendedora, que a escola era um empreendimento inovador e que eles poderiam me ajudar. Que eu poderia ganhar muito dinheiro com a escola, fazer ela crescer, atingir mais pessoas, escalonar, multiplicar, todos os termos que são bem comuns dentro do universo do empreendedorismo. Eu podia ter falado não, obrigada, estou bem aqui, mas eu me iludi com tantas histórias, porque aí era a fala deles, aí eu comecei a olhar o que era essa história de empreendedorismo, porque eu nem sabia que eu era uma empreendedora. Eu comecei a ler livros, apostilas, fazer cursos, buscando então criar departamentos, treinar as pessoas, arrumar gestores. Fiz tudo isso. Passei 4 anos colocando a escola conforme, enfim, tudo diria, né, conforme o plano de negócios que fizemos me disse que era o ideal. Fiz um plano de negócios que nos próximos 5 anos iria abrir mais 7 unidades da escola. Chegamos a abrir a segunda. Quando eu achei que eu podia, enfim, estava tudo direito, departamentos, equipes, gestores. Aí eu falei, bom, então acho que agora eu posso sair um pouco por uns 3 meses, voltar a fazer o que eu gosto de fazer, qual que é o meu papel aqui, que é pesquisar. Toda a equipe me estimulou, sim, vá, deixa que a gente cuida, tá tudo certo. Eu botei uma mochila nas costas e saí em viagem durante 3 meses. Não que eu estaria totalmente desconectada, eu estava sempre falando com a equipe, a gente fazia reuniões esporádicas, mas eu não estava mais naquele dia a dia de trabalhar 15 horas por dia, onde eu estava também... E uma das partes que eu menos cuidei nesse momento, eu falava com toda a equipe de motivação, como é que estavam as divulgações, como é que estavam os alunos, os conteúdos, mas foi um período que eu me distanciei mais do administrativo e financeiro, primeiro porque não, eram áreas que eu tinha aprendido a lidar, estudando para constituir esse modelo de gestão, porque eu tive aula de contabilidade, de gestão de pessoas, de administração, questões jurídicas. Me formei como uma gestora mais ou menos ideal, apesar de eu continuar com o meu skill mais voltado para a área de desenvolvimento, de pesquisa.
de conteúdo. Eu já sabia ler planilhas financeiras, essas coisas todas, mas durante esse período da viagem, eu confiante no gestor principal que tinha deixado, eu falei, acho que eu tenho que mais cuidar do conteúdo. Estava super feliz, me reencontrei, vi que eu poderia estar novamente próxima do meu propósito. Passei a olhar para o mundo, vislumbrando o futuro, comportamento, que é a minha especialidade, olhando lá para frente, vendo o que é, para onde é que o mundo está indo, qual o caminho que a humanidade está tomando, o que é que nós vamos precisar saber e estar preparados para enfrentar as nossas profissões, as nossas vidas pessoais, o que a gente vai precisar todo o tempo para não se desconectar do nosso eu, para continuar alinhados com o nosso propósito. Embarquei nessa história que é assim, quando algo toca o seu coração, você deixa de lado muita coisa mesmo. E talvez eu tenha me distanciado um pouco mais do que devia, não mais do que eu acho, mas do que eu devia para aquele desenho de negócio que eu tinha deixado lá atrás. No final de 3 meses, quando eu já estava me preparando para voltar para cá, para passar um tempo e continuar nesse percurso que eu tinha encontrado, então eu passo um tempo aqui, passo um tempo viajando, pesquisando, mandando para trás, para a equipe, tudo que eu estou vendo, não é, que pode ser interessante para se constituir em cursos, em palestras, em encontros, em conhecimento, para ajudar toda a moçada que segue a Escola São Paulo, que ali já tínhamos, enfim, conquistado mais de 20 mil alunos, né, um grupo de seguidores nas nossas mídias sociais de mais de 150 mil pessoas. Então, assim, uma vontade enorme de só ficar compartilhando essas novidades com as pessoas. Eu chego em São Paulo, um pouco antes de voltar para São Paulo, eu começo a perceber, eu começo a buscar números novamente, eu começo a perceber que as coisas tinham ficado um pouco confusas com a minha ausência. Eu acelerei minha volta, cheguei aqui e encontrei uma situação super complicada. A gestão não tinha caminhado do jeito que eu tinha previsto. As opções de alguns dos gestores tinham se distanciado do que havíamos combinado. Havia acontecido trocas de equipes, inclusive. Aquela equipe mais próxima de mim foi se afastando, foi se desligando. E quando eu voltei, eu percebi que eu comecei a ouvir amigos que me falavam, mas quando eu falava mesmo, né, ficou tudo muito confuso, eu vou ter que voltar a trabalhar 15, 20 horas por dia, que é tudo que eu não quero. Eu encontrei o meu lugar, eu já sei onde eu quero atuar, em que setor que eu quero atuar dentro da própria Escola São Paulo. E quando os gestores e consultores, eu voltei a falar, eles falaram assim, mas como você achava que você ficando um período fora, as coisas iam caminhar bem? Eu falei, mas eu fiz tudo do jeito que vocês falaram. Eu tive departamentos, manuais, bulas de procedimentos, gestores super capacitados, ganhando salários altíssimos. Não, Isabela, não é possível se desligar de uma empresa. Um gestor nunca pode se desligar de uma empresa por tanto tempo, como se 3 meses fosse um absurdo. Aí eu comecei a olhar ao redor e falei, gente, é por isso que o Roberto Marinho trabalhou até quase 100 anos de idade, Tivita, todos esses caras que morreram praticamente na mesa do trabalho, eu achava que eles trabalhavam porque eles gostavam, porque eles tinham vontade. Não, esse modelo de negócios que eu segui e que ainda hoje é difundido para empreendedores, ele é totalmente dependente dos gestores principais, sabe? Daqueles que principalmente fundaram, que tem que ficar ligados com cuidando do propósito da empresa. Mas eu não quero isso. Eu percebi ali 2 anos atrás que eu não queria mais, que eu já tinha exaurido. Eu tinha passado 4 anos desenhando tudo, me empenhando, me dediquei bastante. Fiz tudo. Eu percebi que aquilo era falido. Era um projeto falido. Eu tinha 3 escolhas ali na hora. Tinha muito pouco tempo, porque eu tinha muita coisa para resolver rápida. Se eu voltasse a trabalhar 10, 15 horas por dia, dava conta. Eu voltava a ser o que a escola tinha sido nos 4 anos anteriores. Mas eu não queria.
Eu não queria ficar aprisionada àquele modelo de negócio. Eu tinha construído aquilo achando que eu poderia me desligar um dia. E aí eu percebi que eu tinha me iludido. Eu tinha 3 escolhas. Uma era vender. Vender significava eu ter que continuar trabalhando 15 horas por dia, porque quando você vende a empresa para alguém ou quando arruma um investidor, ele nada mais é do que praticamente um patrão seu que coloca uma arma na sua nuca e te faz dar o retorno prometido naquela negociação. A opção 2 seria fechar. Fechar a Escola São Paulo. Eu não conseguia imaginar que todas aquelas pessoas que eu tinha conquistado aquele tempo todo, que carregavam no peito, no coração, o certificado da Escola São Paulo, o amor pela Escola São Paulo, alunos que chegaram a fazer mais de 30 cursos conosco nesses anos, era uma opção também descartada. Outra opção, eu ali conversando próximo com a minha equipe, era decrescer. Olhei para um grupo pequeno com quem eu percebi que poderia interagir num plano novo, independente do que diziam todos os manuais e cartilhas que nós próprios tínhamos desenhado para nossa escola. Quero só falar disso, dela como escola e nunca mais como uma empresa ou como um negócio. Nos juntamos e montamos um plano, vamos decrescer. Vamos decrescer quanto? 30%. Nos mergulhamos, passamos a ter reuniões todos os dias e começamos um projeto atingindo metas muito rápido, cada vez com maior alegria, sem ninguém trabalhar. Mais do que nossas 7 horas por dia, eu acho, que era o nosso acordo. Chegamos nos 30% e percebemos que a gente podia diminuir mais. E diminuímos mais, e mais, e mais, e mais. Hoje a Escola São Paulo inaugura uma nova fase. Ela não tem mais um espaço fixo. Nós podemos fazer cursos aqui, por exemplo, no auditório que estaria vazio na Livraria da Vila, numa localização excelente, no mesmo bairro que a gente escolheu para fundar a nossa primeira unidade. Fácil para todo mundo, fácil acesso porque tem metrô, ônibus, dá para chegar de bicicleta, estacionamentos. A Escola São Paulo não tem nenhum funcionário registrado em seu nome. A Escola São Paulo funciona mais como um Airbnb ou um Uber. Esse trabalho que foi feito nesses últimos 2 anos, que eu apelidei um ano atrás, quando eu escrevi um texto que está na minha página do Facebook, está no Medium também, que é o Empreendi, Cresci e Não Gostei. Vale falar que eu consegui chegar nesse formato porque eu nunca tive medo de julgamentos. Eu sempre soube que eles existiam e existem. E eu optei por continuar olhando lá para frente, alinhada com o meu propósito, para eu perceber o que está lá na frente por vir, para poder compartilhar em formatos de cursos e conhecimento, que é o que estou agora voltando a fazer. É possível mesmo que eu não tenha uma equipe fixa trabalhando sob minha única responsabilidade, como aconteceu lá atrás. Eu percebi que eu posso escolher, dentre tantas pessoas que fazem tantas coisas similares, aqueles que eu posso recomendar para esse público já conquistado. Como eu falei aqui para vocês, assim, em 9 anos, é uma rede de mais de 150 mil pessoas do mundo inteiro que acreditam no que a Escola São Paulo recomenda, que acreditam que conhecimento é algo que a gente tem que ter todos os dias, que acreditam que é possível aprender de forma simples, leve, divertida, online, em grupos, de forma breve, que é possível aprender unindo uma atividade com a outra e não só se inscrevendo num curso que dura 4 anos, que quando você sai o mundo mudou e aquilo praticamente não serve para mais nada. O mundo muda muito rápido.